ter um filho, mas um grande problema enfrentava. Não podia dar à luz, pois era estéril. Mesmo assim, confiante a Deus, orava. Amém. Com lágrimas nos olhos, ela insistiu. Aleluia. Mesmo estando angustiada, não desistiu. As lágrimas molhavam seu olhar, mas ela não parava de clamar. Confiante estava em Deus. Glória a Deus. O seu clamor não foi em vão. Deus ouviu sua oração e provou que é fiel. Amém. Ana chorou e o seu clamor moveu o céu. A mulher que era estéril agora é mãe de Samuel. O seu chorar já não é mais de solidão, chora de felicidade. Deus ouviu sua oração. É sempre assim. Quando o crente chora, Deus enxuga suas lágrimas. Amém. E logo muda sua história. É verdade, Deus. Ana queria muito ter um filho, mas um grande problema enfrentava. Não podia dar à luz, pois era estéril. Mesmo assim, confiante a Deus, orava. Com lágrimas nos olhos, ela insistiu. Mesmo estando angustiada, não desistiu. As lágrimas molhavam seu olhar, mas ela não parava de clamar. Confiante estava em Deus. O seu clamor não foi em vão. Deus ouviu sua oração. Amém. E provou que é fiel. Glória a Deus. Ana chorou e o seu clamor moveu o céu. A mulher que era estéril agora é mãe de Samuel. O seu chorar já não é mais de solidão, chora de felicidade. Deus ouviu sua oração. É sempre assim. Quando o crente chora, Deus enxuga suas lágrimas e logo muda sua história. Glória a Deus. É verdade. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Poliana. Vamos ainda cantar mais um antes da mensagem. Tens dificuldade em vencer problemas em teu ser, Jesus te ajuda. Amém? Sol maior. Glória a Deus. Ele peleja por nós. Amém? Tens dificuldade em teu ser,
problemas em teu ser, Jesus te ajuda. Está muito difícil a jornada, te cansa a caminhada, Jesus te ajuda. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Quando o mar se encontra revolto, o inimigo em alvoroço, Jesus nos sustém. Quando nos faltam os amigos, nossos entes queridos, Jesus nos sustém. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. 2. Quando encaramos perigos, sujeito aos castigos, Ele intercede por nós. Se diante das lutas falhamos, sem forças clamamos, Ele intercede por nós. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. 3 agora. Quando o mar se encontra revolto, o inimigo em alvoroço, Jesus nos sustém. Quando nos faltam os amigos, nossos entes queridos, Jesus nos sustém. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Amém? Ele venceu todas as coisas por nós no Calvário. Amém? Graças a Deus, irmãos, vamos nos colocar de pé. Agradeço vocês que cantaram, me ajudaram aqui. Louvaram a Deus junto com nós aqui. Vamos inclinar as nossas cabeças. Vamos cantar Sublime Graça do Senhor e receberemos o pastor que irá trazer a palavra.
sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Vamos inclinar nossas cabeças para orar. Vamos ter uma palavra de oração. Querido e amado Deus, nosso eterno Pai Celestial, te agradecemos, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, por mais uma vez chegarmos na tua presença, ó Pai. Nesta noite, Senhor, queremos te agradecer pelo dia, também pelas bênçãos que nos dá, pela vida, pela saúde. Também, quando estamos nos aproximando do Dia das Mães, queremos agradecer pelas nossas mães, Senhor, as quais nos trouxeram a este mundo, Senhor, nos deram a vida. E tudo o que temos, ó Pai, nós devemos a elas. E por isso te agradecemos, Senhor, porque sem as nossas mães nós não poderíamos existir, sem o carinho delas, sem a educação que elas nos deram. E, ó Pai, o Senhor, como disse o profeta, tem um lugarzinho todo especial para uma mãe ali nas regiões celestiais, aonde o Senhor tem preparado, ó Deus, para aquelas boas mães que, com todo o seu esforço, criaram seus filhos e trouxeram do melhor, ó Pai. Às vezes não aquilo que é correto, mas às vezes, Senhor, sem conhecimento das coisas, mas o Senhor sabe, ó Deus, aquilo que há no coração de cada mãe. Por isso, Pai, te pedimos não só pelas mães cristãs, Senhor, nesta noite, mas também por todas as mães que, de uma maneira ou de outra, ó Pai, sabemos que nunca uma mãe quer ver o seu filho ruim, nunca ela trabalha ou tem um filho para ser uma pessoa ruim. Mas, ó Deus, pedimos sabedoria dos céus para cada mãe, por todo esse Brasil e por todo este mundo, Senhor, que elas tenham, ó Pai, da tua graça, da tua parte, Senhor, a sabedoria para levar o seu lar, Senhor. Nós pedimos, Senhor, e que amanhã seja um dia de bênção para elas, seja um dia, ó Pai, cheio, ó Deus, das virtudes do teu Espírito Santo, para que possam ser realmente confortadas, que o Senhor nos dê, ó Pai, o alento, o carinho necessário no coração de cada uma. Nós te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, enquanto nós nos aproximamos da tua palavra, que o Senhor também fale conosco. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Antes de nós ler a palavra, vamos cantar mais um hino, irmãos? Vocês podem assentar. Está mais lá para o finalzinho do inário. É o 389. Receba, Deus, agora a minha adoração. Vamos cantar mais esse? E hoje nós queremos falar para as mães uma pequena palavra. E se vocês quiserem ir achando, a nossa escritura vai estar em Provérbios. No livro de Provérbios, nós vamos ler o capítulo 14 de Provérbios. Quanto vocês acham? Vamos cantar esse em dó maior? É um hino de agradecimento.
E com esse queremos agradecer pelas mães, pelas nossas mães também, né? Que Deus abençoe cada uma. Eu hoje estou aqui, não vim para pedir, mas para agradecer. Vim para te louvar, te adorar e te exaltar e te engrandecer. Só tu, ó meu Senhor, merece o louvor, merece a adoração. Por isso aqui estou, rendendo a ti louvor de todo o coração. Receba, Deus, agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Te darei honras e glórias em todo o meu existir. A minha alma te engrandece por todos os benefícios derramados sobre mim. Aleluias, não é bom isso, irmãos? Queria que as palavras fossem inefáveis para com elas te exaltar. Mas mesmo assim humilde e com palavras simples eu venho te louvar. Bem sei e reconheço que nada eu mereço, nem de aqui estar. Mas mesmo aos teus pés, como aquela mulher, eu venho te louvar. Receba, Senhor, receba, receba, Deus, agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. E darei honras e glórias em todo o meu existir. A minha alma te engrandece por todos os benefícios derramados sobre mim. Quer ficar de pé, irmão e irmã? Vamos cantar o coro? Receba, Deus, agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Te darei honras e glória. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluias. A minha alma te engrandece por todos os benefícios derramados sobre mim.
minha alma te engrandece por todos os benefícios derramados sobre mim. Aleluias! Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Amém? É um hino de gratidão. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 14, onde vamos ler o primeiro versículo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Diz assim a Bíblia: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Vamos ler de novo? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Amém. Somente esse versículo. Vocês podem sentar. Que a graça de nosso Deus seja com cada irmão e irmã. É um privilégio tê-los aqui nessa noite, irmãos. Muito embora o mundo esteja um pouco assustado, nós sabemos que Deus nos tem conservado. Eu sou grato a Deus porque, apesar das coisas apertarem um pouco, né, tanto nas finanças como em outras partes que nos tiram um pouco a liberdade de ir e vir, Deus tem nos conservado, com vida, com saúde, conservado os nossos trabalhos. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de nenhum irmão aqui do tabernáculo que tenha perdido o emprego. Graças a Deus por isso, irmãos. Simplesmente agradeça a Deus. Agradeça. Louve a Deus por isso. Agradeça nas pequenas coisas, porque quando a gente agradece nas pequenas, Ele nos coloca nas grandes, né? Não vamos ser aqueles que só vamos ser agradecidos pelas grandes coisas que Ele nos faz. Mas Ele tem feito grandes coisas na quietude. O mundo está falando em desemprego, em crise financeira, em doenças terríveis. Graças a Deus, nós estamos guardados. Ninguém ficou doente, ninguém ficou desempregado. E eu creio que Deus, pela fé, nos sustentará nestas horas até passar esse período de tribulação no mundo. Então, creiamos e sejamos gratos, um coração agradecido. Tenha um coração agradecido, todos vocês. Todos aqueles que, olha, faça com que o Espírito Santo te mostre Deus nas pequenas coisas, né? Seja na conservação da tua saúde, que parece ser uma coisa tão banal, mas se você fica sem ela, você dá valor para ela, né? Só uma pessoa que teve febre e sai da febre, ele se sente assim na ponta dos pés, como se diz, que bom estar sem febre. Eu estava com o meu corpo tão pesado, tão dolorido, doía tudo e agora estou bem. Você dá valor para a sua saúde depois que sai de uma febre, né? Uma pessoa que esteve em dificuldade, seja ela, né, de qualquer natureza, financeira ou de qualquer natureza de dificuldade, quando você sai daquela dificuldade, você dá valor para o momento que você está vivendo. Então, sejamos gratos a Deus. Às vezes nos acostumamos com a saúde, acostumamos, né, com as coisas boas e não temos esta prática de agradecer a Deus todos os dias. Por isso eu sempre digo, na mesa é um bom lugar.
Senhor Jesus, muito obrigado pela saúde que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo alimento na nossa mesa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso sentar e colocar uma garfada de comida dentro da minha boca. Porque tem muitas pessoas que não conseguem mais fazer isso, que não podem fazer. Têm vontade de comer e não podem comer. E por isso, irmãos, sejamos gratos a Deus nas mínimas coisas. Se você tem só feijão e arroz e um ovo, agradeça a Deus pelo feijão e arroz e o ovo. Porque isto é uma comida que é muito gostosa quando a gente tem saúde, quando a gente pode comer. Então, valorize, valorize, valorize. É como disse aquele hino, quero que valorize o que você tem. Então, valorizemos a mensagem, né? Tem chegado mais uma mensagem aqui, muito maravilhosa, muito preciosa. Eu fiz uma leitura dela hoje. Olha, irmãos, cada um deve levar para o seu lar, isso aqui é uma preciosidade. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Leve, leia e se alimente e receba as bênçãos do Senhor Jesus através da palavra do nosso profeta. Então, que Deus possa nos abençoar. Eu não quero me demorar aqui, irmãos. Amanhã nós teremos a Santa Ceia e faremos, como eu já informei, em 2 períodos. Às 6h, a primeira turma, e depois às 7h, a segunda. E aí os irmãos vêm, nós teremos um hino talvez, uma leitura da palavra e já vamos para o ato da Santa Ceia e o lava-pés. Assim que você vai fazendo a Santa Ceia e já se liberando, pode ir para o seu lar, tá bem? Vamos fazer assim. Eu não sei quais serão as novas medidas aí pela frente e talvez nós não tenhamos mais, não sei o que nos reserva a semana que vem. Tomara que não. Eu acredito que o Rio Grande do Sul está um pouco mais livre, mas se for o caso de não ter mais o culto aqui, vamos aproveitar esta ceia de amanhã, né? Venham todos. Então, e amanhã, a partir das 8h, aqueles primeiros 20 irmãos que manifestarem seus nomes ali no grupo do tabernáculo virão no primeiro horário e depois os demais, tá bem? Então, não é 7h59. Os celulares têm certinho os horários, né? Volte lá. Eu tinha uma expectativa, né, de quando abrisse o tabernáculo, nós teríamos uma adesão em massa. Não, bom, os irmãos vão estar tão ansiosos para participar de um culto depois de 1 mês e meio ou 2 sem, que vai faltar lugar na igreja. Na verdade, não foi bem assim. Alguns muito ansiosos, mas outros nem tantos. Então, eu creio que o Senhor Jesus nos dá cada dia uma oportunidade para que nós possamos, né, amar mais Ele e amar a Sua palavra. Então, que assim seja amanhã, né, na Santa Ceia. Deus abençoe. Então, nós lemos aqui, irmãos, Provérbios, capítulo 14, onde é uma escritura. O sábio Salomão, ele teve uma mãe também, né? E nós sabemos que o irmão Brana, ele diz que a mãe, ela é formidável. É ela que tem a criança por primeiro. E é algo tão interessante, irmãos, que todos os filhos que uma mulher vai ter já estão nela mesmo quando ela é gerada no ventre da sua mãe, a ciência diz, né? Quando essas menininhas, irmãs, que vocês estão segurando nos seus colos aí, né? As pequenininhas, olha lá, ó, a Ágata, a Alice, ali está a Lauren, todas elas já, os filhos que elas vão ter depois que casarem, depois que elas forem da idade adulta, já estão dentro delas. Aqueles pequenos óvulos que gerarão os filhos estão ali. Agora, você sabe, todas as mulheres têm um ciclo mensal e elas colocam fora ali aqueles óvulos
cada mês aquele ovinho que não foi fecundado, que não gerou uma criança. De tal sorte, irmãos, que o nosso nascimento é uma predestinação dos dois lados, do lado feminino e do lado masculino também. O profeta de Deus faz menção a isso, sobre a predestinação de Deus, e quando há no santo matrimônio uma relação entre homem e mulher, onde aquele óvulo é fecundado, milhões de germes do lado masculino também querem encontrar aquele óvulo. E naquela corrida para fecundar o óvulo que está na mulher e gerar um filho, um bebezinho, milhões deles morrem e somente um alcança aquela meta. E esse fomos eu e você, dentro do ventre da nossa mãe, quando nós fomos gerados aí. Portanto, a predestinação de Deus fez com que aquela mãe pudesse colocar para fora todos os meses vários que não foram predestinados para isso. E o pai também, e depois de um certo momento, Deus, na sua infinita presciência, naquele conhecimento prévio dele, ele faz com que eu e você ganhe uma corrida e possa ali adentrar e gerar uma criancinha no ventre da mãe e vir à existência com um fôlego de vida e um espírito de vida, e muito mais do que isso, uma alma que Deus nos dá para habitar dentro desse corpo. De tal forma, irmãos, que tudo isso dentro da mente de Deus já estávamos desde antes da fundação do mundo. Então, se Deus nos viu, Ele viu cada passo da nossa vida, como Ele disse para Davi, desde o ventre da tua mãe, quando ali dentro estava sendo entristecido, desde ali, Deus estava olhando para isso, quando estava nos lombos, como disse a Bíblia Sagrada sobre Levi, aquela tribo, que eram os levitas, que adoravam a Deus no templo, que tocavam os hinos e que ministravam os rituais no tabernáculo. Aquela tribo, disse a Bíblia Sagrada, pagaram os dízimos nos lombos de Abraão 400 anos antes de eles mesmos terem existido. Você já pensou isso, irmãos? Como que é que Deus faz as coisas? Abraão foi abençoado e aquela tribo estava sendo abençoada. 400 anos depois, a promessa e a bênção veio sobre eles, porque um pai lá atrás fez alguma coisa que era correta e aquela bênção veio cruzando. Milhões daqueles pequenos espermatozoides, eles não atingiram a meta, mas um atingiu, e em cada geração daquela, a bênção foi passando por aqueles que eram predestinados para a vida, até chegar na tribo de Levi, depois na nova terra, eles ainda estavam sendo abençoados por aquela bendita predestinação de Deus. Então, Deus é um Deus que não esquece de ninguém, nem dos seus filhos, nem de nada. Agora, amados irmãos, diz o profeta, a mãe é algo formidável, ela é a primeira que tem o bebê nas suas mãos. Aliás, ela tem o bebê no seu ventre primeiro, o bebê escuta aquelas batidas do coração da mãe, tanto é que quando o bebezinho é trazido para o seio da mãe, e ele ouve aquele som do coração, aquele ritmo, que é tão harmonioso aos seus ouvidos, ele se acalma, ele tem ali o consolo nos braços da mãe, porque ele já esteve acostumado, ele foi gerado ouvindo aquele sonzinho lá dentro. E eu fico pensando nos filhos e filhas de Deus, aqueles que estavam na mente de Deus e que, na sua presciência, Ele os predestinou, Ele elegeu eles antes da fundação do mundo, e quando a palavra chega perto deles, é como o coração da mãe batendo e confortando a sua alma tão faminta por voltar àquela origem novamente dentro da eternidade, aonde eles foram gerados um dia. Por isso irmãos,
que quando a palavra vem, inspirada pelo Espírito Santo, aqueles que estavam na mente eterna de Deus, não há como não regozijar, não há como não sentir o consolo, o conforto na sua alma, no seu ser, por estar no plano eterno de Deus. Quando a palavra vem e bate, é como se ele e ela estivesse confortado nos seios de uma mãe. Porque é desta forma, se fomos gerados por Cristo e se nós estávamos na sua mente eterna, dentro da eternidade, quando a palavra vem, aquilo soa como um bálsamo para nós, aquilo nos aquieta, nos conforta, nos acalma, aquilo tira as pressões de cima de nós. Aleluias! Então, a mãe é formidável. Eu acho tão interessante essa palavra. A mãe é formidável. Agora, eu penso, irmãos, como disse o profeta, todos os dias é o dia das mães. Todos os dias. Nós nunca podemos esquecer disso. Isso é que nem dia dos namorados, isso é que nem dia de aniversário, vários dias. Vamos dizer, a pessoa que lembra simplesmente da outra pessoa só porque tem um dia para lembrar, eu acho que deve rever os seus conceitos de sentimentos internos no seu coração, porque, na verdade, o Dia das Mães, ele é um dia muito mais comercial do que qualquer outro dia. É para comprar o presente, é para comprar, para ir e fazer. As mães merecem? Elas merecem, claro que elas merecem. E eu digo assim que uma pessoa seria muito insensível se não pelo... Olha, ninguém é tão pobre que não possa pelo menos comprar alguma coisinha, mesmo que seja de um valor insignificante, para presentear uma mãe. Não é verdade? Vocês não concordam comigo? Amém? O amém sai através da máscara, irmãos. Sai, mano. Ó, teus irmãos sem máscara aí, ó. Vamos cobrar deles. Agora, eu acredito, irmãos, que quando a pessoa só é lembrada porque tem um dia, há algo errado em algum lugar. Porque isso é a mesma coisa, né? E eu gostei muito de ouvir um testemunho de uma mãe, ainda essa semana, e ela disse, não precisa, porque sabe como é que é? Quando vai se aproximando o Dia das Mães, e muito mais aqueles que deixam para a última hora, as coisas vão ficando mais caras e mais caras. E às vezes falta 1 hora para fechar o comércio e o fulaninho apressado, eu tenho que comprar o presente da minha mãe. E aí o preço vai lá para cima, né? Porque, e a pessoa, Deus o livre, não ter aquele presente. Então, qualquer coisinha mais baratinha, e depois que passar o Dia das Mães, então me dá o presente definitivo, que aí vai estar mais barato. Porque se eu fosse lembrada só no Dia das Mães, eu estaria um pouco preocupada, mas graças a Deus eu estou sendo lembrada todos os dias e em várias ocasiões eu estou sendo lembrada. Então, eu não vou ficar triste se até mesmo eu não ganhar um presente amanhã. E eu disse assim, bom, Senhor, que todas as mães do mundo pudessem ser assim, dessa maneira, serem lembradas quase que todos os dias. E como é bom quando o filho liga para a mãe e diz, mãe, como é que a senhora está, mãe? Um beijo, mãe, eu te amo, mãe. Isso faz, talvez, mais diferença do que se ela fosse receber um presente, não é verdade? Porque, às vezes, aquela palavra de conforto... E nós estamos vivendo numa geração tão insensível, irmãos, que as pessoas não dizem mais, fulana sabe que eu amo ela. Não precisa falar nada. Mas, sabe, as pessoas pensam que é que nem o wireless, né? O Wi-Fi, que as coisas se transmitem assim pelo pensamento. Não,
Deus nos deu uma boca, e dessa boca, se ela consegue pronunciar palavras de bem, isto abençoa as pessoas. Dizer para as pessoas: olha, eu te amo, você é importante para mim, eu gosto de estar junto com você. Olha, irmãos, isso pode mudar a vida num lar, num casamento, uma relação entre filhos, pais, igreja. Isto é uma bênção quando as pessoas se expressam uma com a outra, sabe? Nós vivemos um momento no mundo em que as pessoas se fecham e elas amam a si mesmas, porque o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias haveria esse tipo de pessoas que seriam amantes de si mesmo. Na verdade, o que o Senhor Deus nos fez é para amar o nosso próximo. Inclusive Ele mesmo, Ele se encarnou em Jesus e deu a sua vida por nós, por amor que Ele tem por nós. Então, junto com vamos dizer, essa dádiva de ser mãe, nós vemos na mensagem o Dia das Mães, e vemos em outras mensagens o profeta falando que vem as responsabilidades também. E ser mãe, irmãs, é ter responsabilidade, que é uma coisa que é, vamos dizer assim, o ônus da função. O ônus tem o bônus e o ônus. E geralmente nós queremos o bônus. Não é verdade? Como é bom o bônus. O bônus é uma bênção, um presente, uma gratificação, algo de bom que nos acontece quando nós estamos naquela função. É a mesma coisa que ser pastor. Tem o bônus e tem o ônus. E ser mãe também tem o bônus. É o carinho, é o afeto, é quando a criança começa ali a brincar, quando ele começa a ficar grandinho e começa a ajudar. E tem tantas coisas que são o bônus. É bom ser, mas também tem muitos ônus. Todos nós sabemos o quanto uma mãe, desde pequeno, quando o filho é pequeno, passa noites acordadas, se preocupa, tem que trocar, tem que dar de mamar, tem que fazer isso, tem que fazer chazinho, tem que medir a febre, tem que dar o paracetamol, tem que fazer isso e aquilo, e depois eles vão crescendo, e aí tem que se preocupar. E olha que hora que vai chegar. E eu me lembro da minha mãe quando eu estudava de noite, sabe? Ela ficava no portão, porque não tinha telefone assim, para mandar o zap, nada. Ficava no portão de casa, porque eu saía do centro de Porto Alegre e chegava em casa, era pertinho da meia-noite, 5 para meia-noite, chegava em casa, estudando, trabalhando, e ela ficava ali acordada todo aquele tempo, e às vezes eu dormia no ônibus. Dormia no ônibus e passava da parada e ia embora, e era o último ônibus, tinha que voltar a pé. E ela me esperava, era 1h, 1h30, esperava ali no portão. E não arredava o pé dali enquanto não chegava. E uma vez eu passei muito longe. Os irmãos que conhecem o Gravataí, lá fui quase no Paço do Hilário. Cheguei em casa bem tarde. O cobrador não me viu deitado no banco do ônibus e eu me passei. E ela ficou ali esperando. E eu quero que o Senhor Jesus me dê graça para dar valor para isso, porque estas são as coisas de quem tem um filho maior e as preocupações só aumentam. E enquanto eles estão nos nossos braços, é tudo beleza, né? Os males não são os maiores, mas as mães que já têm os filhos crescidos sabem que o problema só vai aumentando e as preocupações ainda mais. E a retribuição, às vezes, diminuindo cada vez mais. Porque quando você tem eles pequenininhos, pega no colo, sente o carinho, sente o afeto, sente o calor. Mas depois que voam e criam asas, as coisas são diferentes. E os problemas são diferentes. Por isso irmãs, que eu creio que nenhuma mãe tem um filho para ser uma pessoa ruim, para ser uma pessoa que não vá prestar para a sociedade. Mas, às vezes, na nossa imaturidade, às vezes não estando perto da palavra, cometemos erros. E o Senhor Jesus sabe disso.
E por isso é que nós devemos sempre dar exemplo para os nossos filhos. Esta é a parte que a maioria das mães aí no mundo não estão querendo fazer. Elas delegam às vezes para alguém a criação e tal, e é tão difícil dar exemplo, os pais dar exemplo para os filhos. O exemplo não é aquilo assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. As coisas, elas precisam, há uma responsabilidade na função de ser mãe. E quando nós vemos que os nossos filhos estão seguindo os nossos passos atrás de nós, aquilo pesa sobre os nossos ombros, porque já não é mais só nós, tem alguém olhando para nós e copiando o que nós estamos fazendo. É o ato, tudo, nas palavras, nos gestos, no deitar, no levantar, no tratar com as pessoas. Os filhos nos copiam em tudo, irmãos. Nós é que não percebemos, mas eles estão atentos a nós. Por isso é que dar o exemplo para as crianças é uma parte que vem junto com essa parte do ônus. Nós temos que cuidar isso, porque é uma responsabilidade. Deus nos deu, eu repito isso às vezes, Deus nos deu pequenas joias nas nossas mãos e nós precisamos lapidar estas joias. Eles são preciosos diamantes que Deus nos deu e, estando uma vez nas nossas mãos, nós temos que cuidar para não quebrar e temos que polir, lapidar. E uma coisa irmãos, que eu aprendi e que eu digo a vocês que dá certo, num mundo em que os pais às vezes espancam os filhos, que um mundo às vezes que é violento demais, tem a parte da correção, e o próprio Salomão falou para nós não apartar a vara dos nossos filhos. Isso é bíblico. Ele não disse para espancar, mas é bíblico não afastar a vara. Agora, o ensinamento, o falar, o chamar, sabe? Eu sou esse, irmãos, sabe? Às vezes a conta da água chega um pouco alta, a conta da luz chega um pouco alta. Coloco em cima da mesa, olha aqui meus filhos, vocês estão vendo isto aqui, ó, olha, tá tantos litros de água para cada um de nós. Será que nós não podemos diminuir 1 minuto do nosso banho no chuveiro? Será que nós não podemos fazer isso? Será que e conversar e conscientizar e dar o exemplo e ler e fazer as coisas para que eles nos copiem e possam fazer o correto para não ser uns delinquentes logo mais. Hoje temos muitas mães super protetoras, né? Elas tiveram muitas dificuldades quando eram pequenas e não querem que os fulaninhos tenham as mesmas dificuldades. Então, nossa, tratam ali como algo de cristal, algo que não pode quebrar. Uma das coisas que eu vejo, irmãos, é que filho não quebra. Não quebra. Você pode falar, você pode exigir, você pode cobrar, você pode dar carinho, você pode dar afeto, você pode também, às vezes, pegar uma varinha e falar mais sério. E isso só é para o bem daquela criança, nunca para o mal. Não estamos falando de pais mal intencionados, porque nesse tempo da pandemia, nós vemos que a violência no Brasil aumentou sobremaneira contra as mulheres, contra as crianças, pais desnaturados que não suportam a responsabilidade de ser pais e não aguentam os filhos dentro de casa, não aguentam a mulher dentro de casa. Mulheres que não aguentam o marido e não aguentam os filhos dentro de casa. Principalmente essas dondoquinhas que colocam eles nas creches e acham que porque a professora está cuidando, ela está isenta da responsabilidade. E agora Deus vem e coloca, permite esse demônio invadir o mundo para que ela receba de volta a sua criança e possa sentir o peso da responsabilidade que é cuidar todo o tempo. Muito fácil. Dá no celular, vai para um canto. Liga a TV, fica aí. Dá um videogame, fica aí. É fácil.
a mãe do nosso filho ser o videogame, ser o celular, ser a internet. Mas não foi para isso que Deus constituiu este ofício de mãe. Não foi. E eu sei que eu estou sendo ouvido por mais pessoas que não é essa audiência aqui. Não foi para isso que Deus constituiu esse ofício de mãe. A mãe é sagrado, a mãe cuida, a mãe zela, a mãe constrói um caráter dentro daquele filho. O profeta chega a dizer, a responsabilidade do pai, ele sai ali, ele vai trabalhar, não que ele não tenha que dar o exemplo, ele deve ser o exemplo, aliás, inclusive para a esposa ele deve ser o exemplo. Mas a mãe está mais com a criança, e o problema é que nós temos, irmãos, é que as mães, elas saíram fora do seu lugar. O mundo de hoje, a mãe moderna, ela sai trabalhar e joga o filho na creche. E eu não sou contra isso, se há uma necessidade, não tem problema. O problema é que às vezes não tem necessidade e joga o filho ali dentro só porque quer ser uma mãe moderna ou só porque não quer se incomodar. E vocês sabem que eu admiro as mães aqui do tabernáculo, eu admiro as mães cristãs, mas toda a mensagem que eu prego para as mães são mensagens duras, assim como a mensagem o Dia das Mães foi uma mensagem dura que o profeta pregou. Se você for notar, ela é dura. Porque, assim como tem mães boas, mães pias, que cuidam dos seus filhos, tem mães que têm os filhos somente para ser um problema para a sociedade. Então, a mãe que é super protetora, ela não exige, ela não cobra, ela não vai e diz, meu filho, você tem essa tarefa, você faça isso. E se ele não fizer, ela cobra aquilo ali, ela não é uma boa mãe. Sabe? O profeta conta de uma mãe que foi ver o seu filho na cadeia. E esse filho, ele tinha sido condenado à pena de morte nos Estados Unidos, porque ele roubou, ele matou, ele fez vários crimes que ele tinha cometido, ele já era um homem adulto. E estando naquela situação, irmãos, esta mãe foi ver, chorando, desesperada, meu filho, que coisa, que situação. E ele já estava no corredor da morte, e então aquela mãe foi dar um abraço, um último beijo no filho, porque ele iria para a cadeira elétrica. E aquele filho, diz o profeta, ele deu uma mordida na bochecha da mãe e arrancou um pedaço. Ele foi como um cão feroz, alguém que feriu a mãe. E ele olhou e apontou para ela e disse, se você, em outras palavras, se você tivesse me tirado o couro das costas quando eu cometi o meu primeiro roubo, eu ainda era adolescente, eu não estaria nessa situação aqui. Se você tivesse me corrigido, me desse uma surra, me colocasse no meu lugar, quando eu cometia o meu primeiro delito, eu não estaria. E ele aponta e o profeta diz que ele dizia com razão, você é culpada de eu estar indo para a cadeira elétrica agora. Que coisa, irmãos, que responsabilidade sobre uma mãe, sobre alguém que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós estamos sujeitos a cometer erros. Mas esse é um dos ofícios que Deus deu para uma mãe, porque por ela, diz a Bíblia, por ela veio o pecado e a ela foi dado esta graça de de trazer os filhos, porque por ela é que a raça entrou na morte, então por ela é que ela vai vir a vida através do mundo. Deus sabe como fazer as coisas. Pode diminuir aqui, irmão, está muita microfonia. É função da mãe elogiar, consolar, dar carinho, e essa é uma coisa, irmãos, que nós às vezes não vemos no mundo, que é algo que, sabe, às vezes atira as crianças ali e simplesmente não... olha, como às vezes nós vemos que há criancinhas que anseiam por um afeto, sabe?
eu tenho sentido, às vezes, parentes meus, que eu vejo que a criança é carente. Vem, aí tu dá um pouquinho, sabe? É aquele cachorrinho que você passa a mão assim, e parece que fica ali, e você vê que aquilo ali falta os pais pegar no colo, dizer: meu filho, eu te amo, como é que você está, meu filho? Olha, a criança iria dormir melhor, ela ia se desenvolver melhor, ela ia tomar um outro rumo nas notas da escola, se ela tão somente tivesse o carinho do pai, da mãe. Tem pai e mãe que passa anos e não dá um abraço no filho, e não dá um beijo no filho. Isso é uma falta tremenda, porque Deus não fez isso conosco. Mesmo nós estando em delitos e pecados, Ele nos agarrou, mesmo sujos, imundos com pecado, Ele nos acolheu e disse: você é meu filho, hoje te gerei. Filho pródigo foi comer as bolotas do porco, e quando ele voltou, o pai não disse: olha, rapaz, vai tomar banho primeiro, troca essa roupa e depois você se ajeita aqui. Não, o pai diz: não, venha meu filho, aqui tem um anel para você. E o mundo, ele carece, ele tem essa carência, diz o profeta: o mundo está morrendo por um pouquinho de amor. Então, você diz assim: ah, pastor, mas eu faço isso. Mas tem muitos pais que não fazem. Tem muitos pais que não fazem. É uma pena, né, irmãos? Consolar, dar carinho, corrigir, é a função da mãe, corrigir. Pregar. A mãe é uma pregadora, a mãe é uma pastora do lar. Ela é o altar. Vamos dizer, se fosse possível ter isto aqui no lar, irmãs. Esse altar é o seu lar, é a sua família, é onde você sobe no púlpito e prega a sua mensagem, e corrige, e redargue, e faz as coisas acontecerem ali. É ali, porque esse ofício foi dado, é como o do pastor. O ofício foi dado ao pastor para corrigir, para guiar as ovelhas, para levá-las a pastos verdejantes, e a mãe é a mesma coisa. Deus lhe deu um altar, e o altar é o seu lar. E esse altar, uma vez aí, bem dirigido, bem edificado, bem conduzido, ele vai levar pessoas a serem grandes pessoas na sociedade. Então, a mãe é uma pastora, ela é uma pregadora. A mãe é uma que põe a fé no coração do filho. E diz o apóstolo Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, você vai ler na Bíblia, se você quer ler comigo aí, ou se quiser simplesmente ler depois em casa, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo está saudando Timóteo, precioso filho amado, um pregador tremendo, alguém que com 30 anos ou um pouco mais, era um jovem que desbravou campos, ele consagrou homens a Deus, ele foi enviado às viúvas, às igrejas, ele fazia uma obra maravilhosa sob a tutela do apóstolo Paulo. E eu penso o orgulho da mãe que ele tinha, essa Eunice, porque o apóstolo Paulo exalta ele dizendo: olha, louvo-te, desejando ver-te muito em breve, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aquela fé pura que havia no coração de Timóteo, primeiro esteve na avó dele, e a avó, talvez, certamente uma boa mãe, ela passou aquela fé pura para o coração da Eunice, a mãe de Timóteo, e a mãe de Timóteo passou essa fé pura para o coração deste grande homem de Deus que foi Timóteo. Por isso, irmãos, né? Olha aí, ó, essas criancinhas no colo de vocês, nós não sabemos o que eles vão ser no futuro. Eu não sei se tem médico, tem advogado, se tem pedreiro, carpinteiro, se tem mecânico, se tem pastor, se tem diácono. Nós não sabemos se tem uma esposa
de ministro, se tem uma médica, se tem uma dentista. Nós não sabemos. Mas nós estamos aqui nesta igreja e ouvindo esta mensagem é para que nos dê condições de eles serem alguma coisa boa no futuro através do nosso exemplo, do nosso carinho, do nosso cuidado. Nós não estamos livres de o diabo os apanhar. Eu não estou. Eu tenho filhos adolescentes, crianças, daqui a pouco vão ser jovens, adultos, vocês que já passaram por isso. Nós não estamos livres de nada acontecer. O problema é, nós temos que fazer a nossa parte enquanto Deus nos dá tempo para fazer a nossa parte. Então, aquela fé não fingida estava sobre a avó Lloyd e sobre a mãe Eunice. Nós olhando na Bíblia Sagrada, nós vemos também a sabedoria da mãe de Moisés. Quando ela preparou aquele cestinho onde Moisés iria entrar dentro, ia ser jogado nas águas do rio Nilo, para ali estar aqueles crocodilos na volta, uma época tão conturbada talvez como a época de hoje, irmãos. Nós sabemos que o mundo está aí, as escolas, tantas coisas que oprimem os nossos filhos, sejam palavras, sejam gestos, seja a internet, seja o celular, sejam videozinhos, tantas sujeiras, tantos crocodilos do diabo. E nós não temos como defender, irmãos. Nós não temos. Uma mãe que se preocupa com isso em todo o tempo, ela não tem os seus olhos lá na escola, dentro do banheiro, lá na faculdade, aonde quer que seja, ela vai ficar louca. Então, Joquebede, a mãe de Moisés, ela podia, olha, ela tinha um mapa do rio Nilo nas suas mãos, e a Bíblia diz que era tanto crocodilo, de tanto comer bebezinhos hebreus, eles estavam gordos, e ali, quando entrava um pouquinho na água, já vinha aqueles bichão assim, ó, e numa bocada, eles abocanhavam. Um pequenininho que nem esse teu aí, irmã, era só uma bocada. Já pensou? Um inocentezinho assim? Se coloca no lugar da mãe de Moisés. Um menino lindo, a Bíblia diz que era um menino lindo. E ela teve que colocar no cestinho, porque senão era isso ou uma espada egípcia atravessar a sua barriguinha. Que coisa, irmão, que tempos difíceis. Lá naquele tempo era físico, morte física. Hoje é morte espiritual. O diabo está esperando nossos filhinhos na escola para matar a sua influência sobre a palavra de Deus. É tantas coisinhas, é joguinhos, é coisinhas, é videozinhos, é tantas besteirinhas do diabo preparados para matar a influência que eles têm. Então, a sabedoria da mãe foi colocar no cestinho, untar com o óleo é o Espírito Santo. O óleo é o Espírito Santo, o bom e velho Espírito Santo. Não há outra fórmula, a fórmula é simples. Alguém pode vir dizer, mas como que eu vou fazer? Ore e coloque esse óleo sobre esse cesto e simplesmente deixe nas mãos de Deus. Deus vai cuidar disso para nós, porque nós não temos como ter os olhos lá. Há um tempo em que eles voam, quando está nos nossos braços, que coisa maravilhosa, mas há um tempo em que eles têm que ir, tem que embarcar na van, tem que embarcar no Uber, tem que embarcar no ônibus, tem que ir. E a mãe não tem mais como estar lá. E aí quem que vai estar lá? O óleo do Espírito Santo na volta daquele cestinho, porque quando aquele crocodilo ia chegando e pensando, diz o profeta, olha, agora eu vou dar uma bocanhada num hebreu bem gordinho, saudável, que bonito esse hebreuzinho aí. Aí ele sentiu o cheiro daquele óleo e disse, nesse aí não, vamos fazer a volta aqui, vamos num outro lá, porque esse aí não dá, esse aí não é gostoso, esse é um tempero que eu não suporto. Isso é a sabedoria de uma mãe que ora, que tem responsabilidade de colocar o óleo sobre a cabeça.
Não interessa, irmão. A Rebeca, filha do irmão Brana, entrava no culto para mascar chiclete lá no fundo. E eu não me interessa se alguém estiver lá no fundo, ou seja, da maneira que estiver, mas desde que esteja aqui dentro, o Espírito Santo um dia fará algo no coração desta criança, deste jovem, desse adolescente. Mas desde que esteja aqui, portanto, tragamos nossos filhos para cá, irmãos amados. Nunca deixe seus filhos em casa. Nunca deixe eles com vizinhos estranhos. Ali há espíritos. Você não está ali para ver. Sabe, há mães tão desnaturadas que simplesmente jogam as crianças para a casa da vizinha, jogam para a casa daquela tia mundana, jogam para lá e deixam o dia inteiro despreocupadamente. Olha quantos espíritos! Depois, aqueles coraçõezinhos virgens, aquelas mentezinhas virgens, com tantas imagens e palavras e coisas. Se há uma necessidade, Deus é responsável. Mas se não há uma necessidade, é só um luxo, é só para se livrar um pouco das crianças, você vai pagar por isso, mãe. Você paga por isso. Deus nos livra dentro de uma necessidade, mas quando não há necessidade, a coisa é diferente. Então, havia uma sabedoria ali. Joquebede, ela untou aquele cestinho e aqueles crocodilos não chegavam em Moisés. E eu simplesmente acho, irmãos, que nunca aquela mãe pensou que ia ter um filho para dar para um crocodilo comer. Ninguém, nenhuma mãe, a não ser essas mães aí que botam dentro do saco plástico. Teve aqui em Canoas um achado morto num saco plástico essa semana, não foi? Isso aí não é mãe? O profeta chama isso de pior do que uma cadela. Uma mãe que tem um filho e bota dentro de um saco plástico e bota numa lixeira, nem uma cadela faz isso. É pior. E o ser humano conseguiu se tornar pior. Que coisa, né, irmãos? Que quadro que o mundo está vivendo. Por isso que é o devido valor para uma mãe verdadeira, ela está acima de tudo. Ela está num patamar muito alto. Uma mãe deve ser honrada, louvada, bendita. Por quê? Se ela é uma verdadeira mãe, irmãos, isso tem muito valor. Eu vejo filhos que às vezes abusam até da paciência, da bondade, da presteza de uma mãe. Sabe? É a coitada que nem louca, comida, é cama, é tudo, e tem que buscar até o celular lá em cima da mesa e traz aquilo e tal, e o bem bom lá, os pés para cima no sofá. Oh, meu Deus, nunca permita que essa mãe tenha que adoecer para esse filho dar valor. Dá valor para o que é uma mãe dentro de um lar. Uma mãe que sai de dentro de um lar, ela desestrutura o lar. Se falta uma mãe, se essa mãe, por uma infelicidade, morre, aquilo ali cai. É como se fosse um tripé assim. Você já sentou num banco que tem um tripé e se tira uma perna, o banco não fica em pé. Eu sei que muitos aqui têm já suas mães que partiram para o Senhor. Mas e vocês sabem, vocês sentiram na pele, mesmo depois de adultos, o quanto é dolorido perder uma mãe. Mas nós que estamos na idade de respeitar nossas mães que ainda vivem, irmãos, que Deus nunca permita que Ele coloque uma doença nela para fazer nós enxergar o valor que ela tem. Sabe? Porque é uma época em que os filhos não dão valor para as mães. Sabe, xinga, bruto, pá, bate o pé. Sabe, irmão Brana chegou numa casa e tinha um filho desse, um adolescente imprestável, seus 15, 16 anos, alguém que não dava valor. O profeta foi ali para orar pela mãe, doente, coitada, e aquele jovem chegou todo insolente, e ele estava ali
se comportando e bateu na mesa e disse: mãe, cadê a comida? Sabe? Tem uns idiotas assim, tem alguém que tem essa audácia de bater o pé e cobrar da mãe as coisas, quando era ele ou ela que deveria lavar aqueles pratos, limpar aquela louça, varrer aquele pátio, varrer a casa. Sendo que a mãe fez tanto por ele e por ela. Irmãos, Dia das Mães é dia de valorizar as mães. Amém? Amém. Então, o profeta chegou ali e a mãe não podia fazer. Ela já pediu a visita do irmão Brana para que orasse por ela. Ela estava ruim e o rapaz chegou e disse: e não vai ter a comida? E aí ela disse: olha, meu filho, a mamãe está doente, não pôde fazer a comida. Mas tem algumas laranjas aí em cima da mesa. Coma essas laranjas aí, quando a mãe melhorar, a mãe vai fazer a comida. E diz que aquele rapaz pegou aquela laranja e espatifou a laranja na parede. E o profeta diz: se ele fosse meu, diz, em menos de 5 minutos, ele não teria couro nas costas. E é isso que falta. E às vezes é culpa das mães, né? Eu vejo, às vezes, cenas que me deixam um pouco tristes, sabe? Dá um tapinha na mãe. Daí a criança é bonitinho, pequenininho, né? Pá! E os adultos dão risada. E a criança se sente o máximo, sabe? Aí depois chega e pá! Não bate, fulaninho, não bate. Aí pega a coisa, pega o negócio que quebra, atira no chão, e os adultos dão risada, e a mãe dá risada, e tudo dá risada, e depois vai pegar um celular de 3.000 e vai quebrar também, e você vai dar risada. E é tudo uma festa. E aí tem outras coisas que vêm também, né? Quando comete aqueles pequenos delitozinhos, e as coisas vão passando por cima, sabe? Filhos que levanta da mesa e simplesmente pá pro sofá e jogar no celular. Opa, fulanos, venham aqui, vamos ajudar a mamãe a limpar, sabe? Menininha na idade de lavar louça, não interessa, tem que botar uma cadeirinha na pia, subir em cima, a mãe tem que até lavar de novo depois, porque fica tudo mal. Mas se a mãe valorizar aquilo, elogiar e cuidar daquele donzinho, ela vai ser uma boa dona de casa. Ela vai ser uma que vai prestar para ter um lar, para ter uma família. Que hoje tem mulheres que não sabem fazer uma comida. É como disse aquele pastor lá no EJM, não sabe picar o frango, né? A menina casou e o marido diz: olha, hoje eu estou com vontade de comer uma galinhada. E ele saiu para ver alguma coisa, quando voltou ela estava com a faca e o frango chorando em lágrimas. Tinha temperado o frango com lágrimas. Mas o que é isso, fulano? O que aconteceu? Não, é que eu não sei picar um frango. Tá, mas não, é que a minha mãe nunca me ensinou. Entende? A minha mãe não me deixou, ela não me oportunizou. Por isso, irmãs, oportunizem isso aos seus filhos. Se ele já tem idade para varrer uma cozinha, varra a cozinha. Se ela tem idade para lavar a louça, lava a louça. Mas é o fulaninho, é que a mamãe trabalhou tanto quando era pequena, então deixa ele no altarzinho. Vai chorar amargamente depois. Exija, cobre, porque esse é o dever da mãe. Levantou da cama, arruma a cama, dobra a coberta, deixa o lençol estendidinho, tira o chinelo dali, bota no lugar. Mães, nós temos que ter calibres de mães para formar pessoas de caráter, honestas e que sejam pessoas que tenham disciplina, pelo menos. Uma mãe deve trabalhar, já vou terminar aqui, irmãos. Uma mãe deve trabalhar com uma intenção clara de que seus filhos tenham acesso ao batismo do Espírito Santo. Uma mãe deve trabalhar com uma intenção clara de que seus filhos tenham acesso ao batismo do Espírito Santo. Ela não pode pegar o Espírito Santo e colocar no coração das crianças. Assim como eu não posso pegar o Espírito Santo e colocar no seu coração,
Mas uma coisa eu posso fazer é dar as condições de você ter acesso a esse Espírito Santo e colocar dentro do seu coração. Então, nós não temos. Olha, eu creio que uma mãe, um bom desejo de uma mãe é ver o seu filho cheio do Espírito Santo. É vir no altar, Senhor, batiza ele com o Espírito Santo. A mãe de João Batista, Isabel, ela teve o seu bebê cheio do Espírito Santo, selado com o Espírito Santo no ventre ainda. Que privilégio de uma mãe. O guri com 9 anos já se foi para o deserto, foi lá tratar das coisas de Deus. Ele tinha uma coisa importante a fazer, que era anunciar o Cordeiro. Então aquela mãe sabia. Ele era cheio de Deus desde o ventre, ele nasceu sendo um profeta, espírito e virtude de Elias. E quando ele foi para o deserto, ele ficou dos 9 aos 30 lá, irmãos. Mas eu penso que Isabel, ela tinha o coração confortado. Bom, meu filho está sendo preparado por Deus, para que quando o Messias chegar, ele possa anunciar o caminho para que ele possa chegar. E eu fico pensando, irmão, olha, irmãs, vocês, a maioria aqui na igreja tem bebês pequenos. São poucas mães que já têm os filhos adultos. Aquilo que passou, passou, irmãs. Vocês só orem pelos seus filhos e peçam que um dia Deus os trará novamente. E eu não falo só para a audiência que está aqui, mas para aqueles que estão nos assistindo pela internet. Nunca deixe o diabo acusar os erros que você cometeu no passado. Eles já ficaram no passado e estão sobre o sangue de Jesus. Simplesmente coloque o sinal, esta bênção, esse Espírito Santo, esse óleo daqui para frente. E Deus se encarregará do resto. Agora, eu creio que todas as mães que têm os seus filhos pequenos gostariam de ver seu filho numa tribuna, com um diploma na mão, talvez um dia segurando. Quem não gostaria de ver o seu filho, uma grande pessoa, uma grande mulher, um grande homem? Crie ele nos caminhos do Senhor, faça ele andar, ele trilhar para os passos que a Bíblia está indicando, e você vai ver no futuro e não se arrependerá. Eu não me arrependo. A minha mãe era dura, irmãos, ela não deixava nós assistir televisão. Oh, quanto eu chorei de vontade de ir na minha avó assistir televisão. Era a coisa que nós mais amava. Ali está meu irmão. Mas era dura conosco. Nunca. Às vezes nós pulava até a janela, mas não era para ir com os vizinhos, era pulava a janela para ir soltar pipa no campinho. Quando voltava, tudo era certa. Não tinha. Voltava ali. Mas sabia mas era tão prazeroso soltar pipa no campinho que valia a pena tudo. Daí, e era assim, essa nossa arte, entende? Mas era ruim a minha mãe? Não era. Ela não deixava nós se misturar com os vizinhos mundanos. E hoje, pela graça de Deus, Deus me dá um ministério e eu agradeço por ela ser ruim daquele jeito, por não me deixar misturar com os vizinhos mundanos, com má companhia. Uma mãe que faz isso, ela não é ruim, ela simplesmente está preservando a alma daquela criança. Mas hoje, sabe, as mães não sabem nem aonde os filhos estão. Eu vejo, às vezes, saindo aqui do tabernáculo, indo para casa, adolescentezinhas, menininhas, 12, 13, 14 anos na rua, e eu fico pensando, às vezes falo para minha esposa, será que a mãe sabe aonde essa menina está? Talvez uma mãe desnaturada na frente de uma televisão, dentro de uma manicura, pedicura, sei lá onde é que ela está, cuidando de si mesmo, amando-se a si mesmo, e sem responsabilidade, um filho, uma filha na rua. Oh, irmãos amados, no dia do juízo vai ter muito acerto de contas por alguém que Deus colocou na mão dessas mães e simplesmente jogaram por aí. Então, esse é o nosso dia das mães, irmãos. Eu sou grato a Deus pelas mães aqui do tabernáculo. Eu vou nas casas e eu vejo o carinho com que os filhos são tratados. Eu acompanho alguns passos. Fico triste quando mães, principalmente dos filhos que estão um pouquinho mais velhos, não dão a devida atenção para chamar a atenção deles à palavra. Mães, tomem tempo com seus filhos na palavra.
Ah, pastor, eu tenho que ficar 2 horas por dia? Não, mas aqueles minutinhos, aquelas coisas, diz o profeta, é dever da mãe fazer isso. Então, que Deus abençoe as nossas mães, que Deus possa dar-lhes mais e mais sabedoria e do seu espírito para nós ter aqui uma geração de jovens, de adolescentes ou até mesmo de crianças que sejam cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo começa no coraçãozinho de vocês, mães, e depois vão para os filhos. E todo o exemplo que vocês dão, eles vão fazer aqui. Ah, mas eu não gosto de cantar. Tua filha não vai gostar de cantar. Ah, mas eu não levo Bíblia para a igreja. O teu filho não vai levar a Bíblia para a igreja também. Ah, o pastor manda ficar de pé, eu não fico. A tua filha também não vai ficar de pé quando você quiser. Ah, mas eu não sei esse hino. Ela também não vai cantar quando você quiser. Seja o exemplo, meu irmão. Ah, mas eu não fecho os olhos na oração. Quando você quiser que ele feche os olhos, aí está o problema, mãe. O exemplo. Nós queremos que os nossos filhos sejam em ordem, vamos dar exemplo em tudo. Que Deus nos abençoe, vamos nos colocar de pé. Nós ainda teremos, irmãos, uma palestra para os casais, eu estou devendo, já está tudo preparado, onde nós podemos falar mais sobre filhos e sobre relacionamentos. E eu quero ter em breve aqui com os casais, se Deus quiser. Nós não conseguimos fazer isso por causa desse momento que nós estamos vivendo, mas na medida do possível. Eu tenho tomado uma posição assim, irmãos. Eu estou aqui e eu não estou para alisar ninguém. Eu tenho bem consciente na minha mente que nós estamos nos últimos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. E nós temos que cortar. O apóstolo Paulo instruiu a Timóteo, diz, inste a tempo e fora de tempo, redargua, exija, corrija. Sabe? Então, você pode até me criticar, mas que discurso duro para o Dia das Mães. Mas eu quero que vocês saibam, mães, que Deus vos abençoe. Estas aqui do tabernáculo estão de parabéns, porque Deus, através da sua palavra, tem colocado vocês, não as perfeitas, mas com aquela intenção pura e sincera de que seus filhos sigam o caminho correto. E que Deus abençoe o coração de cada mãe, que Deus abençoe a minha mãe, que Deus abençoe a minha esposa e a todas as esposas de vocês. Deus abençoe, né, que amanhã seja um dia feliz, abençoado, cheio das bênçãos de Deus para nós. Tá bem? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Os irmãos podem vir aqui, os músicos. Aleluias. Sol maior. Maravilhoso é estar em tua presença. Vamos cantar esse hino e vamos despedir. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tão formoso és em no universo, tua glória enche a
a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Tão formoso tu és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Aleluias. Inclinemos nossas cabeças. Querido e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, pelas tuas bênçãos, pela palavra, Senhor. Nós queremos te pedir que fique com cada mãe, abençoa cada um, Senhor, de volta aos seus lares. Amanhã teremos a Santa Ceia, Senhor, que tu nos ajude e nos dê força, Pai, para romper todas as barreiras, Pai Celestial. Te pedimos por tua graça, pelo teu amor, que nos dê, Senhor, a unção do teu Espírito Santo para falar em tudo, Senhor. Queremos, ó Pai, a tua bondade, a tua direção. Abençoa nossas mães, que amanhã seja um dia tão cheio das tuas bênçãos, Pai, e tão alegre, que elas possam regozijar em ti e estar agradecidas por serem mães, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Deus os abençoe. Até amanhã, às 18 horas, estaremos aqui já para a Santa Ceia. Lembre em cada família trazer a sua toalha e teremos o ato da Santa Ceia, então, amanhã. Primeira turma às 18, primeira turma de irmãos, e a segunda às 19 horas. Vão com Deus. Deus abençoe.